Olá, amados, graça e paz. Hoje eu quero falar um pouco a respeito do testemunho que nós precisamos dar. Amém? Nós precisamos que a vida cristã, ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser demonstrada, ela precisa ser algo que nos desafia, né? A levar as pessoas que convivem conosco o conhecimento dessa nova vida. Aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, nós vemos aqui que as instruções de Jesus foram muito claras. Jesus, ele era um ganhador de almas. Ele era alguém que veio com um propósito, e esse propósito foi salvar aqueles que haviam perdido. Então, nós precisamos falar com alguém a respeito de Deus todos os dias da nossa vida. Eu sei, irmãos, que isso é algo que parece estar muito claro no desenvolvimento da vida cristã, mas infelizmente muitos cristãos, eles não dão testemunho no seu trabalho, na universidade, na sua vizinhança. Eles vivem uma vida na igreja e outra fora dela. Não somente de mau testemunho, mas de não falar a respeito do seu novo nascimento, não falar a respeito de como Jesus entrou na vida dele. Então, é muito importante nós entendermos isso, amém? Jesus, do início ao fim, ele mostrou a importância, durante os 3 anos e meio do seu ministério, de buscar as ovelhas perdidas, de salvar os perdidos, amém? Jesus, ele falou para os seus discípulos: eu vos farei pescadores de homens. Então, há apenas 2 princípios básicos envolvidos na vida cristã. O primeiro é a fé, amém? Porque nós precisamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. E depois é o que nós fazemos com a nossa fé, ou o nosso ministério, amém? A fé é aquilo que eu creio, o ministério é aquilo que eu faço e o que eu digo como resultado. Ou seja, eu fui salvo para salvar alguém. Nós precisamos testemunhar. É muito importante nós falarmos a respeito do que Deus fez na nossa vida. Amém? E a Bíblia diz em Provérbios que o que ganha almas é sábio. E todo cristão, ele deseja ser conhecido pela sua sabedoria. E a sabedoria do cristão não é como a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, muitas vezes, ela é egocêntrica. Ela só pensa em satisfazer os desejos. A sabedoria de Deus, não. A sabedoria de Deus, ela é tratável, ela é cheia de compaixão, cheia de misericórdia e de bons frutos. Agora, nós podemos fazer algumas perguntas. Por que eu devo testemunhar? Primeiro, porque é um privilégio. Nós vamos testemunhar daquilo que nós já estamos desfrutando. E se nós estamos desfrutando a vida cristã, a vida abundante, que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, nós precisamos levar essa abundância para os outros também. Irmãos, não tenha medo de que a abundância de Deus possa secar, ou que a abundância de Deus só sirva para deixar você abundante. Não, a abundância de Deus é infinita e nós precisamos testemunhar a respeito dessa vida. Amém? Eu devo testemunhar também porque é uma demonstração de amor. Eu estou livrando as almas que estão caminhando para o inferno da perdição eterna. Então, é um ato de amor quando eu levo o evangelho a essas palavras, levo o evangelho a essas pessoas e através dessas palavras eu consigo resgatar a alma delas do mal. Outra coisa é alegria. A Bíblia diz que existe alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Uma pergunta:
quando foi a última vez que você levou alguém a Jesus? Você já levou alguém a Jesus? Você percebe a alegria interior que você sente ao levar um pecador ao arrependimento? E muitas pessoas pensam que são somente os pregadores que levam os pecadores ao arrependimento. Irmãos, a maior conquista de almas acontece através de crentes no seu ambiente de trabalho, na universidade, porque é lá onde os pecadores estão. Na igreja, a grande maioria das pessoas já estão salvas, mas elas esquecem de compartilhar a sua fé, de dar o seu testemunho no ambiente fora da igreja. E é fora da igreja que nós precisamos cumprir essa ordem do Senhor. Ele disse aqui: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós não podemos selecionar as pessoas para quem nós vamos pregar. A ordem dele é pregar a toda criatura e a ordem dele é ir e pregar. Ou seja, aonde você for, você precisa pregar essa palavra, porque isso tem um efeito multiplicador enorme. Amém? Veja, os discípulos eram 12, depois foram para 70, depois Jesus apareceu a mais de 500. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, deu a pregação em Atos capítulo 2, 3.000 almas se converteram e depois 5.000 almas foram acrescentadas à igreja. Ou seja, isso é um efeito multiplicador que a igreja dos nossos dias perdeu. E nós precisamos nos autorresponsabilizar com relação a testemunhar a respeito do Evangelho. Amém? Então, é importante, irmãos, nós darmos testemunho, falarmos com aqueles que nós convivemos a respeito das boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O que faz com que alguns crentes, na sua vida cristã, eles não deem testemunho. Muitos, infelizmente, eles têm pecados não confessados. E o que encobre as suas transgressões, a Bíblia diz que ele jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Outros têm vergonha de falar ou falta coragem. Você vai falar da obra que Deus fez na sua vida. Você não vai falar de uma placa denominacional, você não vai falar de religião. Outra coisa, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Testemunhar não é debater religião. Testemunhar é você falar a respeito dos grandes feitos e da grande obra que Deus está realizando em você. Amém? Um outro problema é que as pessoas afirmam que não sabem comunicar Jesus com propriedade. Amados, você não precisa de um curso teológico para dar testemunho de Jesus. Você precisa falar somente a respeito do seu testemunho. Mas algumas pessoas podem dizer assim: mas no meu testemunho não tem nada de excepcional nem de extraordinário. E quem foi que disse que Deus precisa de algo excepcional ou extraordinário, além de você ter reconhecido Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador pessoal? Além de você ter sido alcançado pela palavra de Deus. Amém? E outro problema, porque as pessoas não testemunham, é por falta de poder. Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então, nós precisamos nos encher do poder de Deus, porque cheios do poder de Deus, nós vamos testemunhar às pessoas a respeito da vida abundante que nós recebemos. Lembre-se, a vida cristã é uma vida onde nós damos testemunho, onde nós não somente falamos para as pessoas, mas as pessoas podem olhar para a nossa vida e ver o resultado que nós estamos tendo por estarmos servindo a Deus, seguindo a Cristo. Seguir a Cristo e servir a Deus é algo extraordinário, irmãos. É um privilégio muito grande para todo aquele que foi alcançado por Jesus, levar outras pessoas a serem alcançadas também, livrando as almas delas do juízo e do castigo eterno. Pense a respeito da vida cristã, a respeito de uma vida de testemunho que você vai dar para todos aqueles que convivem com você,
seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua vizinhança, seja no meio da sua parentela. Amém? É importante que você seja uma testemunha de Jesus. Aí sim, você vai estar desfrutando, vivendo a vida cristã e vendo sentido em tudo aquilo que você faz. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.